De nadadeiras falsas a bicos artificiais, animais feridos agora podem ser tratados com próteses criadas com tecnologia de impressão 3D. Então vem comigo para conferir como as impressoras 3D dão aos animais uma segunda chance. Bico novo em folha. Em janeiro de 2015, alguns bons samaritanos na cidade de Grécia, na Costa Rica, descobriram um tucano com um bico seriamente ferido. A pobre ave tinha sido violentamente atacada por adolescentes, então as pessoas que a socorreram a levaram para o Centro de Resgate de Vida Selvagem Rescate para obter ajuda. Os médicos batizaram a ave de Grécia em homenagem ao local onde foi encontrada e tentaram tratá-la, mas ela não conseguia se alimentar direito sem o bico, e eles não poderiam alimentá-la manualmente para sempre. Então acharam que ela precisaria ser eutanasiada. Mas à medida que a sua história começou a ganhar atenção da mídia, 3 empresas de impressão 3D se ofereceram para trabalhar juntas e fazer uma prótese de bico de nylon termoplástico para a Grécia. Elas começaram escaneando o bico de um tucano recém-falecido e o rosto ferido de Grécia, e em seguida combinaram as digitalizações para criar um modelo 3D de bico que se encaixasse perfeitamente no tucano. Então chegou a hora de começar a impressão. Esse processo envolve derreter um material como o termoplástico e colocá-lo em camadas que se sobrepõem para criar o formato de um modelo 3D inserido. A equipe da Rescate continuou a alimentar a Grécia manualmente, enquanto a prótese era desenvolvida, e 1 ano depois ela ficou pronta. Os médicos colaram permanentemente a parte superior ao bico de Grécia e fixaram a metade inferior com um alfinete para facilitar a remoção e a limpeza. Com isso, ela se tornou a primeira tucana a receber um bico impresso em 3D e finalmente podia comer sozinha. E até estava cantando de novo. Grécia teve que ficar no centro de resgate para que os veterinários pudessem limpar o seu bico e garantir que os ferimentos não reabrissem. Mas ela viveu lá por mais 8 anos felizes, até que a velhice a levasse em 2022. O bico branco de Grécia foi deixado sem pintura, já que os seus cuidadores queriam destacar os abusos que ela tinha sofrido e conscientizar as pessoas sobre a crueldade com animais. No entanto, outras aves receberam próteses mais realistas. Em 2015, a gansa Victoria foi encontrada com o bico gravemente quebrado em São Paulo, e as pessoas que a socorreram suspeitaram que fosse um ataque de cães. Uma organização sem fins lucrativos, chamada Friend of the Sea, a acolheu e contatou uma empresa especializada em próteses para animais chamada Animal Avengers. Então esses vingadores se reuniram e fizeram um molde das partes restantes do bico, para então digitalizar, projetar em 3D um bico correspondente e imprimi-lo em plástico PLA resistente. Victoria foi a primeira gansa a receber um bico impresso em 3D, e depois que a prótese foi colocada e pintada de amarelo, ela se recuperou completamente. Aliás, 1 ano depois ela encontrou um parceiro e teve filhotinhos. Acho que ela encontrou um cara que gosta de cirurgia plástica. Sobre rodas. Não há nada melhor do que ver o seu cachorro dando pulinhos, mas imagina se esse carinha tivesse rodinhas. Em 2014, um chihuahua chamado Turbo nasceu sem as patas dianteiras. Então, o seu criador o entregou ao The Downtown Veterinarian, em Indianápolis, onde ele foi adotado por uma técnica veterinária chamada Ashley. Ashley sabia que Turbo precisaria de um carrinho para se locomover, mas não conseguiu encontrar um feito para um cachorro tão pequeno. Então, ela própria construiu alguns carrinhos para ele, usando peças de um avião de brinquedo. Ela então começou a postar vídeos de Turbo no Facebook, e isso chamou a atenção de um engenheiro aeroespacial chamado Mark Diedrich, que tinha uma impressora 3D. Mark decidiu fazer um carrinho personalizado para o cãozinho, feito sob medida para o seu tamanho, tirando medidas aproximadas dos vídeos de Ashley e usando-as para imprimir em 3D uma placa peitoral de plástico. Depois ele fixou a placa em rodas de skate e entregou a prótese, o que mudou completamente a vida do filhote. A prótese se encaixou perfeitamente, e depois de uma semana de prática, Turbo conseguiu correr normalmente. O carrinho impresso em 3D funcionou muito melhor do que o design inicial de Ashley, e Mark pôde imprimir novos carrinhos quando o Turbo ficou grande demais para os antigos. Nos 10 anos seguintes, ele ganhou carrinhos novos conforme crescia, e ganhou muito apoio no Instagram, com mais de 390 mil seguidores. Isso torna um dos animais mais famosos a receber uma prótese impressa em 3D, e ele continua rodando até hoje para o deleite dos seus fãs. Golfinho inspirador.
Alguns cientistas acreditam que os golfinhos são a segunda espécie mais inteligente do planeta, mas infelizmente eles não são inteligentes o suficiente para fazer próteses em 3D, então às vezes eles precisam da nossa ajuda. Em 2005, um pescador da Flórida chamado Jim Savage encontrou um golfinho nariz de garrafa de 2 meses preso em uma armadilha para caranguejos, o que impediu o fluxo de sangue para sua cauda. Ele ligou para o aquário marinho de Clearwater pedindo ajuda, e eles levaram o golfinho para o hospital veterinário, onde o chamaram de Winter e salvaram sua vida, mas a sua cauda ficou tão danificada que precisou ser amputada. Depois disso, Winter não conseguiu nadar direito, pois era forçada a mover o corpo de um lado para o outro como um peixe, em vez de ir para cima e para baixo como um golfinho. Isso fazia com que a coluna dela se torcesse de maneira normal. Então, em 2006, um renomado protético chamado Kevin Carroll se ofereceu para construir uma nova cauda para Winter após ouvir sobre a sua história no rádio. Carroll nunca tinha trabalhado com golfinhos, então sua equipe imprimiu em 3D alguns modelos experimentais a partir de um composto de carbono resistente, mas eles descobriram que todos caíam de Winter enquanto ela nadava, já que a sua pele era muito escorregadia. Enquanto Carroll buscava uma solução, ele acabou desenvolvendo o gel de Winter, um material de silicone que adere ao corpo do golfinho como uma luva descartável adere à sua mão. O gel permitiu que a prótese permanecesse presa ao Winter, e então, após 18 meses de pesquisa, ela recebeu sua nova cauda e pôde nadar corretamente de novo. A história de Winter ficou bem famosa, e em 2011 ela conseguiu fazer o papel de si própria em um filme sobre a sua vida chamado Dolphin Tale. Ela era uma figura muito querida, e o aquário organizou sessões especiais, onde pessoas com deficiências nos membros encontravam Winter para motivá-las. Isso continuou até que Winter faleceu tragicamente devido a uma torção intestinal em 2021, mas ela deixou um grande legado, tornando-se uma figura inspiradora para humanos que precisam de próteses. Distribuindo cabeçadas. A maioria das cabras passa os dias vagando pelos campos e dando cabeçadas em tudo que passa pela sua frente. Então, quando o bebê Bo nasceu com um buraco no crânio em 2021, isso o colocou em um grande perigo, pois uma cabeçada mal colocada poderia causar danos fatais ao seu cérebro. Um santuário de animais chamado Goats of Anarchy acolheu Bo para cuidar dele, já que eles são especializados em cuidar de cabras com deficiências. Mas Bo não parava de dar cabeçadas em tudo, e eles sabiam que tinham que resolver o problema antes que ele se machucasse. Então fizeram uma parceria com a 3D Pets, uma empresa de próteses para animais que geralmente se especializa na criação de pernas protéticas para cães. A 3D Pets concordou em ajudar a cabra e usou um celular para escanear a cabeça de Bo em 3D. Em seguida, projetaram e imprimiram um capacete para ele em TPU, um plástico flexível que aguenta uma cabeçada. Depois que o capacete foi ajustado, Bo conseguia dar cabeçadas em qualquer coisa com segurança. E embora o seu primeiro capacete tenha ficado pequeno para ele muito rápido, a 3D Pets pôde imediatamente redesenhar e imprimir novos modelos maiores, disponíveis até em outras cores. O capacete aumentou muito a qualidade de vida de Bo, mas tragicamente ele faleceu de insuficiência cardíaca cerca de 1 ano depois. Mas graças a 3D Pets ele passou seus últimos meses de vida alegremente, dando cabeçadas em tudo que via, já que o seu capacete lhe deu a chance de viver o estilo de vida excessivamente agressivo de qualquer cabra. Porco protético. Alguns animais precisam de uma verdadeira missão de resgate antes que a impressão em 3D possa entrar em ação. E em 2015, um açougueiro sem licença no Vale do Hudson, em Nova York, foi flagrado armazenando animais vivos em condições horríveis. Uma organização de proteção animal chamada Farm Sanctuary resgatou mais de 170 animais do local, e um deles era um porquinho chamado Mouse, que tinha uma pata traseira gravemente quebrada, que ficava praticamente pendurada no corpo. Mouse conseguia se mover muito bem com 3 pernas, mas o santuário sabia que quando ele crescesse, pesaria até 160 quilos, e por isso ia precisar das 4 patas para se sustentar. Mouse precisava de cirurgia, então o Farm Sanctuary contatou o Hospital Animal da Universidade Cornell para conseguir ajuda, e seus veterinários desenvolveram um procedimento cirúrgico que utilizava a tecnologia de impressão 3D. Eles escanearam a perna de Mouse e imprimiram em 3D um modelo em tamanho real, que usaram para experimentar diferentes métodos cirúrgicos. Usando o modelo, eles determinaram que o melhor método
método seria quebrar novamente os ossos da perna de Mouse e depois adicionar hastes de metal nas fraturas. Então eles gradualmente estenderiam as hastes para esticar sua perna de volta ao comprimento normal, enquanto um novo osso crescia para preencher as lacunas. Eles também descobriram que o casco da perna quebrada estava danificado além do reparo, então eles teriam que amputá-lo e substituí-lo por uma prótese. Depois de planejar a cirurgia com esse modelo impresso em 3D, eles operaram e em janeiro de 2016, Mouse finalmente conseguiu ficar de pé sobre 4 patas. Seu casco quebrado foi finalmente substituído por uma bola de tênis, mas depois de semanas de fisioterapia, ele conseguiu andar com bastante naturalidade e retornou ao Farm Sanctuary, onde vai ser cuidado pelo resto da vida. Tartaruga exterminadora. Lesões são traumáticas para qualquer animal, mas alguns deles ficam particularmente em choque. Em maio de 2015, uma tartaruga cabeçuda colidiu com a hélice de um barco na Turquia, que estilhaçou completamente partes de sua mandíbula. A criatura ferida foi encontrada no mar, e então recolhida e levada para o Centro de Pesquisa, Resgate e Reabilitação da Universidade de Pamukkale, onde foi chamada de Akut 3. Atualmente, as tartarugas cabeçudas comem presas de casco duro como caracóis marinhos, portanto precisam das suas mandíbulas para mastigá-los. Então os veterinários estavam preocupados que ela morresse de fome, até que uma empresa chamada BeTech Innovation veio ao resgate e concordou em projetar um implante de mandíbula para tartaruga. A maioria das impressões 3D usa termoplásticos, mas uma mandíbula de plástico ia se degradar à medida que a tartaruga mastigasse os caracóis. Então a equipe da BeTech decidiu usar titânio, e isso exige um processo diferente. E depois de escanear o rosto da tartaruga e projetar o modelo de 3D da prótese, eles o carregaram em uma impressora 3D de fusão seletiva a laser. Dentro dela, uma camada ultra fina de pó de titânio, e um laser é usado para derretê-la no formato do seu modelo 3D, de modo que se fundam e criem uma seção sólida de metal. Depois que a camada esfria e solidifica, uma nova camada de pó é adicionada, e o laser dispara de novo, repetindo o processo até que o modelo seja criado. Esse implante foi o primeiro do tipo para uma tartaruga, e após 2 meses de preparação, a operação foi bem sucedida. Assim que o implante foi colocado, a tartaruga foi solta de novo na natureza, o que a torna a única criatura marinha no oceano com uma mandíbula de metal. E eu aposto que os caracóis marinhos que dão de cara com ela ficam aterrorizados com a tartaruga exterminadora. Sr. Stubbs. Em 2008, policiais de Casa Grande, no Arizona, pararam um caminhão grande com a lanterna traseira quebrada e quando revistaram, descobriram que continha 32 jacarés mantidos ilegalmente. Todos esses animais foram apreendidos e enviados ao Santuário Herpetológico de Phoenix, onde os veterinários descobriram que um deles estava sem a cauda por causa de uma briga com um outro jacaré. Os jacarés usam a cauda para se equilibrar ao nadar, então quando esse pobre jacaré entrava em uma água muito funda, ele perdia o controle e virava de barriga para cima. O santuário sabia que o jacaré precisava de ajuda especializada para sobreviver, então o chamaram de Sr. Stubbs e cuidaram muito bem dele, mas eles queriam uma solução mais permanente para sua deficiência. Então, em 2010, contataram o Dr. Mark Jakovsky, do Centro de Pesquisa e Educação Ortopédica do Arizona, para ver se ele poderia desenvolver a primeira cauda protética de jacaré do mundo. Jakovsky se uniu a especialistas em jacarés e a uma empresa de impressão em 3D chamada Stax 3D, e essa equipe começou usando um scanner Artec de nível profissional para escanear a cauda de um jacaré recém-falecido, que tinha mais ou menos o tamanho do Sr. Stubbs. Em seguida, eles ajustaram a digitalização com um software de modelagem 3D para garantir que ela se encaixasse perfeitamente nas partes restantes da cauda de Stubbs. Assim que o modelo ficou pronto, eles o imprimiram em 3D com silicone, pintaram e em 2012, Stubbs finalmente recuperou sua cauda. Ele conseguia nadar e andar como um jacaré normal de novo, e o santuário observou que à medida que ele crescesse ao longo da sua vida de 50 a 60 anos, ia precisar de muitas caudas novas. Mas tragicamente essas caudas nunca foram feitas, porque depois de 10 anos felizes no santuário, o Sr. Stubbs se afogou após ser picado por um escorpião. A morte prematura de Stubbs é uma pena, mas pelo menos ele passou seus últimos anos nadando livremente, já que a sua prótese o deixou viver como um jacaré feliz e totalmente capaz. Quadrúpedes novamente.
Quando um cão perde uma pata, muitas vezes consegue sobreviver com 3, só que isso resulta em uma distribuição de peso não natural, que pode levar à deterioração prematura de articulações. É por isso que os nossos velhos amigos da 3D Pets se especializaram na criação de próteses para cães, fabricando patas simples e carrinhos com rodas para filhotes de todos os tamanhos. Isso permite que cães com deficiência se movam naturalmente e tenham vidas saudáveis, como a Luna, uma pitbull que foi abandonada pelo seu dono abusivo após perder uma pata dianteira numa rinha de cães. Felizmente, ela foi resgatada pela Arizona Humane Society e foi adotada pelas suas novas tutoras, Bree e Becca Wilson Summers, em 2019. No início, Luna era ótima em se movimentar com 3 patas, mas os pitbulls são cães pesados, e à medida que ela crescia, começou a sentir dores articulares. Então, em 2022, suas tutoras entraram em contato com a 3D Pets, que explicou o processo. Primeiro, eles enviam aos tutores um kit de modelagem para que eles possam fazer um molde completo do corpo do cão antes de enviá-lo de volta. Em seguida, a 3D Pets escaneia o molde e o utiliza para modelar um colete e uma perna impressos em 3D que se ajustam perfeitamente ao cão. A prótese personalizada é impressa e enviada de volta aos tutores. E em 12 de julho de 2022, Luna tinha 4 patas de novo. Depois de um pouquinho de prática, ela reaprendeu a andar com 4 patas. E a 3D Pets usou sua tecnologia para salvar inúmeros filhotes da mesma forma. A empresa trabalha quase exclusivamente com cães, mas em 2021 eles criaram uma carroça para uma porquinha chamada Temi, que perdeu as patas traseiras em um incidente desconhecido. Eles imprimiram um colete e um conjunto de rodas para que a porquinha pudesse se mover de maneira independente, provando que quando se trata de próteses animais imprimíveis, ninguém se importa mais do que a 3D Pets. Esquema de pirâmide. Algumas condições são exclusivas de certos tipos de animais. Por exemplo, o chamado cérebro podre ocorre apenas em adolescentes viciados em TikTok. Já a pirâmide é um distúrbio irreversível que acontece em tartarugas e cágados, que faz com que as placas dos seus cascos formem saliências se não ingerirem vitamina D ou cálcio suficientes. Quando as saliências são pequenas, não há um grande problema, mas se a condição não for tratada e elas continuarem a crescer, podem deixar o animal com dor intensa, dificuldade para respirar e até paralisia, já que o problema altera o formato da coluna. Então, quando o Canyon Critters Rescue, no Colorado, encontrou uma tartaruga abandonada com um grave problema de pirâmide, eles sabiam que precisavam acolhê-la e melhorar sua dieta para evitar que piorasse. Eles chamaram a tartaruga de Cleópatra e conseguiram interromper rapidamente a pirâmide, mas os veterinários sabiam que o casco pontiagudo de Cleópatra tinha sido severamente enfraquecido. Então, se sofresse mais danos ou se outra tartaruga subisse nela, o casco poderia rachar. Para evitar isso, a Canyon Critters pediu uma empresa de Denver, chamada 3D Printing Store, e a Universidade Técnica do Colorado, que trabalhassem juntas para tornar sua armadura digna de rainha. A equipe começou escaneando a carapaça de Cleópatra, e depois usou isso para projetar um modelo 3D. Em seguida, passaram 600 horas ajustando o design, para garantir que se encaixasse em todos os contornos da carapaça natural, antes de finalmente imprimi-la e ajustá-la às costas. Isso ofereceu a Cleópatra uma enorme proteção. Embora o seu problema de pirâmide nunca possa ser revertido, vai garantir que a sua carapaça nunca se rompa e lhe permitirá viver até os 80 anos. Aparelho dentário. Se eu dissesse que você tem muito em comum com uma morsa, provavelmente você ia ficar bem ofendido, mas eu posso garantir que você compartilha pelo menos uma característica com essas criaturas gorduchas, porque vocês dois certamente odeiam ir ao dentista. As morsas do Atlântico foram caçadas até quase a extinção entre os séculos 17 e 19, devido ao marfim das suas presas. Por isso, os aquários modernos as acolheram, para protegê-las da caça ilegal e ajudar a preservar a espécie. Só que isso levou à descoberta de que as morsas usam naturalmente suas presas para se puxarem para fora d'água e se moverem em terra. Então, se viverem em um recinto de concreto, as suas presas podem se desgastar e quebrar. Isso pode ser incrivelmente doloroso. Mas em 2020, os veterinários do Aquário de Quebec, no Canadá, encontraram uma solução. Eles fizeram moldes de presas das morsas e os escanearam para criar capas especiais em modelos 3D, que poderiam protegê-las de raspar no concreto. Essas tampas precisavam ser mais resistentes do que termoplástico. Então, depois que os modelos 3D estavam
estavam prontos, eles usaram impressão SLM e uma liga metálica resistente chamada cromo cobalto para criá-las. O produto final ficou perfeito, mas a anestesia pode ser mortal para as morsas do Atlântico. Então os veterinários tiveram que encaixar essas tampas nas presas dos pacientes enquanto eles ainda estavam acordados. As morsas não gostam que mexam nas suas presas. Então 9 em cada 10 dentistas concordariam que esse é um procedimento muito arriscado. Mas os funcionários do aquário passaram 11 meses treinando todas as morsas para ficarem quietinhas sob comando, dando recompensas em petiscos. Então, quando chegou a hora do procedimento, cada criatura permaneceu parada por cerca de 5 minutos e os dentistas encaixaram as tampas com sucesso. Depois disso, as morsas do aquário ficaram com essas lindas dentaduras, que iam deixar qualquer rapper ostentador com inveja. E, mais importante, elas finalmente puderam explorar o seu recinto sem nenhum risco de danos dentários. A Bela e o Bico. Todo mundo adora um bom conto de fadas, e algumas histórias de resgate de animais parecem saídas de um livro de histórias de infância, literalmente. Em 2005, uma águia foi resgatada em um aterro sanitário no Alasca por um centro de reabilitação de aves, depois que o seu bico foi arrancado por um caçador. O bico de uma águia pode crescer de novo ao longo do tempo, mas essa águia não conseguia comer nem beber por causa do ferimento, e estava morrendo de fome até se curar. Então o centro de reabilitação a alimentou manualmente para mantê-la viva, e a chamou de Bela, mas depois de 18 meses, eles ficaram sem espaço para abrigá-la, então tiveram que providenciar a eutanásia da águia. Seria um final trágico para Bela, mas inacreditavelmente, Jane Veldkamp, fundadora de uma organização sem fins lucrativos de Idaho, chamada Birds of Prey Northwest, estava de férias no Alasca na época e ouviu falar de Bela. Ela resgatou a ave e a levou de volta para Idaho. Ela sabia que o ferimento de Bela precisava de um tratamento único, então reuniu uma equipe de dentistas, veterinários e engenheiros para desenvolver um bico impresso em 3D. Eles tiraram medidas do crânio de uma águia americana fêmea e moldes do que restou do bico de Bela para criar o modelo 3D e imprimir o produto final. A águia teve a sua beleza restaurada em 2008, já que a prótese se encaixou perfeitamente e depois da operação ela conseguiu comer e beber sozinha imediatamente. Então, conforme o bico verdadeiro de Bela voltou a crescer, ele lentamente empurrou a prótese para fora e finalmente se tornou grande o suficiente para que o bico falso pudesse ser removido. Bela conseguiu usar o seu bico natural para o resto da vida, até vir a falecer de causas naturais em 2024. Mas a sua história continua viva e foi transformada em um livro infantil premiado, intitulado A Bela e o Bico, que conscientiza sobre a caça ilegal de águias e as próteses impressas, ao mesmo tempo em que compartilha a história do incrível resgate de Bela. Cachorro ciborgue. Todo cachorro adora um passeio, então quando um filhote nasce com uma deficiência que o impede de andar, é de partir o coração. O Derby, esse malamute, nasceu com as patas dianteiras deformadas, então a sua tutora, Tara Anderson, comprou para ele um carrinho com rodas que lhe permitia se movimentar. Mas Derby cresceu e se tornou um cachorro bem grande, então o seu carrinho precisava de rodas grandes e pesadas, o que significava que ele ainda não conseguia correr ou brincar como seus amigos. Felizmente, Tara era gerente de projetos na 3D Systems, a empresa fundada pelo inventor da impressão 3D Chuck Hull. Eles haviam trabalhado em grandes setores, como aeroespacial e próteses humanas. Então, em 2014, Tara decidiu usar os seus talentos para fazer novas pernas para Derby. Ela e seus colegas escanearam o corpo dele em 3D e usaram um software de modelagem para criar uma prótese especializada, na qual suas patas dianteiras pudessem se encaixar. Eles as fizeram baixas de propósito para combinar com a sua postura anterior e as imprimiram nesse formato arredondado para que elas não afundassem no chão com seu peso. Incrivelmente, Derby conseguiu imediatamente correr de maneira confortável por cerca de 5 km por dia, mas sua postura ainda era pouco natural e Tara queria endireitar suas costas. Então ela desenvolveu pernas de nylon aprimoradas que flexionavam como joelhos normais, permitindo que Derby ficasse em pé em sua altura máxima e andasse com mais naturalidade. O design foi um sucesso e hoje Derby consegue passear como qualquer outro cachorro, só que ele é tipo um ciborgue, então é muito mais legal. Refúgio de plástico.
Encontrar um apartamento decente pode ser impossível, e acontece que o mercado imobiliário do reino animal também tá bem difícil. Os caranguejos eremitas nascem sem conchas, então precisam encontrar conchas vazias de caracóis marinhos para viver, a fim de proteger os seus corpos moles de predadores. Mas em algumas praias não há o suficiente para todos, então alguns caranguejos eremitas começam a viver no lixo deixado por humanos. Essa visão perturbadora traz consequências fatais, já que muitos desses caranguejos ficam permanentemente presos nas suas conchas artificiais, por causa do seu formato não natural. Além disso, o lixo plástico de cores vibrantes pode facilitar a localização dos caranguejos por predadores. Então, em 2011, a fabricante de impressoras 3D MakerBot Industries iniciou o Projeto Shelter, uma iniciativa na qual eles projetaram modelos 3D de conchas de plástico que os seus clientes podiam imprimir em casa. As conchas eram baratas e rápidas de imprimir, e inicialmente a MakerBot queria que as pessoas as distribuíssem nas praias para os caranguejos eremitas selvagens, mas eles queriam aperfeiçoar o formato e o tamanho das conchas primeiro. Então eles começaram doando seus designs para os donos de caranguejos eremitas de estimação, para testá-los e garantir que eles parassem de pegar conchas de verdade das praias, que poderiam ser usadas por caranguejos selvagens. Infelizmente, a MakerBot foi comprada por uma empresa maior em 2013 e não houve nenhuma atualização sobre o projeto Shelter desde 2014, então parece que acabou. Mesmo assim, os designs 3D da MakerBot estão disponíveis na internet, então se você quiser, você mesmo pode imprimir uma concha de plástico em 3D e salvar um caranguejo eremita de viver no lixo. Rinoplastia. Na China, chifres de rinoceronte são usados em diversos medicamentos tradicionais para curar desde intoxicações alimentares até possessões demoníacas. Portanto, embora a caça ilegal de rinocerontes por seus chifres e a sua comercialização internacional sejam ilegais, eles chegam a valer $200 mil por 450 gramas no mercado ilegal, o que torna essas criaturas alvos preferenciais de caçadores. Essa indústria sanguinária significa que várias espécies de rinocerontes estão seriamente ameaçadas de extinção, e desde 2015, uma startup de São Francisco chamada Pembiant tenta protegê-las da caça ilegal com uma tecnologia de impressão 3D. Os chifres de rinocerontes são feitos de queratina, e a Pembiant anunciou um plano para combinar queratina de verdade de origem ética e DNA de rinoceronte antes de usar a mistura como material para imprimir chifres falsos de rinoceronte em 3D. Esses chifres falsificados seriam visual e geneticamente indistinguíveis dos reais, então a Pembiant os produziria em massa e inundaria o mercado ilegal para torná-los menos raros e diminuir o seu valor. Em teoria, isso ia tornar a caça ilegal muito menos lucrativa, o que reduziria o número de rinocerontes caçados. Além disso, ia permitir que marcas chinesas que criam medicamentos e alimentos à base de rinocerontes utilizassem chifres impressos em 3D de origem ética, prejudicando ainda mais a indústria da caça ilegal. A ideia era brilhante, mas infelizmente a Pembiant ficou sem financiamento em 2021 e nunca descobriu como imprimir em 3D a sua mistura de queratina e DNA de maneira consistente. Portanto, o mercado ilegal ainda está cheio de chifres de rinoceronte de verdade, mas a Pembiant continua trabalhando no projeto nos bastidores. E quem sabe, talvez um dia a impressão 3D possa ajudar a acabar com a caça ilegal de vez. A tecnologia moderna é realmente incrível, e eu fico feliz que ela esteja sendo usada para ajudar os animais. Qual desses projetos de impressão 3D foi o seu favorito? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.